Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os nossos pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à festa de Todos os Santos, uma solenidade em que a gente proclama e contempla a realidade extraordinária da santidade como graça e como dom de Deus para nós. O Evangelho deste domingo, da festa, Mateus, capítulo 5, versos 1 até o 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amém. Irmãs e irmãos, todos os anos, passamos o ano inteiro, de novembro a novembro, meditando a vida, a missão de Jesus a partir de um dos evangelhos. Esse ano foi o Evangelho de Marcos, que estamos caminhando para o encerramento da leitura. Depois de percorrer todo o ano litúrgico a partir de um evangelho, nós chegamos à culminância da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E antes desse ápice da proclamação do senhorio de Cristo, nós meditamos também, depois da festa de Cristo Rei, nas 2 primeiras semanas do Advento, nós meditamos os temas últimos da nossa vida. Na catequese antiga se chamava de novíssimos, os temas últimos da fé. Como vimos nesta semana, o mistério da morte, os mortos, o céu, o inferno, o purgatório, o juízo final, a condenação, a salvação. Esses temas que tratam, para os quais nossa vida move, conduz. Tudo quanto a palavra de Deus nos fala ao longo do ano, tratam de conduzir-nos a este confronto, a esta experiência. Jesus, logo no começo de sua missão, aqui no capítulo 5 de Mateus, chama os discípulos, começa a ensiná-los, convidando-os a uma aventura. Ser santo, ser santa, deve ser para nós uma grande aventura. Nós vivemos tempos das grandes aventuras radicais, os parques temáticos, o turismo das grandes aventuras, os passeios, as grandes programações de feriados, de férias e de temporadas nas montanhas, na neve, no gelo, no mar, nas ondas, na beira do rio, no acampamento, de bicicleta nas trilhas, de moto. São grandes aventuras. Somos uma sociedade extremamente marcada pelo consumismo das aventuras. Mas Jesus apresenta-nos também umas aventuras tão distintas dessas do mundo. E a gente não dará conta de receber esse convite de Jesus e aceitar e entender para que esse convite? Ser pobre em espírito, ser aflito, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser puro de coração, promover a paz,
ser perseguido por causa da justiça, ser injuriado, perseguido e enfrentar todo tipo de mentira? Tem uma resposta. Para que isso, Jesus? Ele mesmo responde: quando vocês viverem isso tudo por causa de mim, por causa dele, Jesus. Olha só, essa é uma aventura que o mundo precisa muito conhecer. Nossas crianças, adolescentes, nossos jovens e os nossos adultos, cada vez mais querendo parecer muito jovens e muito aventureiros, precisamos recuperar o lugar dessas aventuras de Jesus. Para que Jesus? O que ganho com isso, Jesus? Ele mesmo responde: irmãs e irmãos, tantas coisas conquistamos neste mundo e Jesus convida-nos a outras conquistas que o mundo e que as mais elevadas conquistas desse mundo jamais nos darão. As conquistas que as aventuras que Jesus propõe nos possibilitarão alcançá-las, experimentá-las. Deles é o reino. Imagina você ter o reino de Deus, dos céus, ser consolado, possuir a terra, ser saciado, alcançar misericórdia, ver Deus. Pensa, ser chamado filho de Deus. Deles é o reino de Deus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa. Para cada uma das aventuras, provações, desafios, enfrentamentos por causa de Cristo, Ele mesmo apresenta grandes realidades de graça e de bênção. E é isso que é ser santo, é viver é ser um aventureiro do reino. Você se sente interpelada, interpelado a ser uma aventureira, um aventureiro do reino? Na celebração de Todos os Santos, nós retomamos uma pergunta que São Bernardo fez. Os nossos santos e santas, diz São Bernardo, não têm necessidades das nossas honras e nada lhes advém do nosso culto. Por minha vez, diz São Bernardo, devo confessar que quando penso nos santos, sinto-me arder de grandes desejos. Aí o sentido da celebração de Todos os Santos. Contemplando o exemplo luminoso dos santos, nós recebemos em nós um despertar. Sentimos como que acender em nós uma lâmpada, uma luz, um fogo novo, um desejo de uma felicidade que o mundo não nos tem dado, que o mundo não é capaz de nos oferecer. Ser santo significa viver na intimidade com Deus, na família de Deus. Esta é a vocação de todo homem e mulher que passa pelas águas do batismo. Irmã, irmão, celebrando a festa de Todos os Santos e Santas, é bom lembrar que a santidade exige um esforço constante, diz Bento XVI. A santidade exige um esforço constante, mas é possível para todos, porque mais do que uma obra dos esforços do homem e da mulher, a santidade é sobretudo um dom de Deus, 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Irmã, irmão, o que significa hoje celebrar a festa de Todos os Santos? Eu fiquei muito impactado com o que li de Bento XVI há uns anos atrás. O Papa emérito, então Papa naquela época, quando eu li esse texto dele, diz que os santos, quando nós celebramos a festa solene de Todos os Santos, eles são a nossa futura comunidade.
Nossa, que coisa bonita! E olha a lógica. Dia 1º se celebrava, aqui no Brasil, passou para o domingo próximo. Dia 1º se celebrava Todos os Santos e no dia 2 a festa solene dos fiéis defuntos. Antes da gente ir confrontar no cemitério com a realidade dos mortos e da morte, e interceder por eles e rezar por eles, a gente levanta os olhos, celebra a festa de Todos os Santos, contempla os bem-aventurados, contempla a nossa futura comunidade. E depois, no dia 2, vai ao cemitério rezar pelos mortos, pedir ao Senhor que dê a graça de aqueles sepultados, que eles sejam acolhidos na futura comunidade nossa, para onde a gente quer ir também. Olha que coisa bela, minha gente. Mas, ser santo, mais do que uma aventura romântica, fantasiosa, ser santo deveria ser para nós uma realidade de contemplação do ser do próprio Deus, como já disse, aquele que é 3 vezes santo. Ser santo, na fala de Jesus nesse texto do Evangelho, as Bem-aventuranças, só alcançaremos a compreensão do que é ser esse bem-aventurado se nós tivermos coragem de nos deter diante do mistério da cruz, por excelência do crucificado, e permitir que chegue à razão, à inteligência, ao coração, à alma e a toda a força do corpo, chegue em nós essa mensagem: Cristo é Ele o bem-aventurado do Pai. Diante da cruz, irmãs e irmãos, nós podemos olhar para ela e dizer: Jesus, o Senhor é o pobre do Pai. O Senhor é o aflito que não sossegou enquanto não oferecesse a salvação para todos nós. O Senhor é o manso por excelência, que passou por tudo isso e não revidou. O Senhor é aquele que teve fome e sede de justiça, e a justiça do Senhor é a da cruz e não a do mundo, que às vezes precisa de dinheiro, mas a da cruz é dom, é graça. Na justiça do mundo, a gente luta para dar ao outro o que é direito do outro. Na justiça da cruz, Jesus luta para dar a mim e a você o que é dele, a vida dele, o amor dele. Jesus, o Senhor, é por excelência o misericordioso do Pai. O Senhor é por excelência o puro de coração. O Senhor é o único verdadeiro promotor da paz. O Senhor foi perseguido por causa da justiça. O Senhor foi injuriado, perseguido, e disseram todo tipo de mentira contra o Senhor, porque o Senhor falou-nos do amor. Irmã, irmão, as bem-aventuranças, diz Bento XVI, revelam-nos a fisionomia espiritual de Jesus. Assim, contemplando as bem-aventuranças na festa de Todos os Santos, nós podemos visualizar a expressão maior do mistério da morte, da ressurreição, da paixão de Jesus e da alegria da ressurreição, e rezar, pedir ao Pai, dá-nos a graça de um dia fazermos parte da comunidade daqueles que já estão junto com o Senhor, com Jesus, no Espírito Santo. Que aventura! Amém! Uma boa festa de Todos os Santos e Santas. Contemplemos o céu, queiramos o céu, desejemos um dia fazer parte dessa futura comunidade, onde haverá só dom e graça. Amém. Bom domingo e boa semana para você.